Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos desenvolver um projeto SIG aplicado no software QGIS, tá? Nós iremos então elaborar aí no software, né, esse projeto aqui da Fazenda Palmas, tá? Utilizando aí as ferramentas, né, do Sistema de Informação Geográfica. Então aqui no software QGIS, né, eu já criei um projeto, já salvei numa pasta específica, né? E nessa pasta aí nós já temos os dados iniciais, onde a gente tem uma imagem de satélite, as coordenadas dos pontos, do perímetro, esse aqui é o modelo da fazenda, e a hidrografia, que vai servir para depois a gente gerar a área de preservação permanente, tá? Aqui eu já abri o arquivo das coordenadas, né? Tá aqui um arquivo no Excel. E nós vamos aprender a criar um arquivo de pontos, shapefile lá no QGIS, a partir de uma planilha de coordenadas. Essa planilha pode ter vindo do Topograph, né? Pode ter vindo de uma planilha de campo, né? Tem várias fontes aí. Bom, então, para a gente inserir, né? Observe que está vazio o projeto, não tem nada, nós vamos criar um projeto do zero, tá? Então, nós vamos criar uma camada, menu camada, adicionar camada, a partir de um texto delimitado. E aí aqui nós vamos procurar aquele arquivo, né? Tem aqui dados iniciais, coordenadas. Ele puxou aí esses dados, né? E aqui no formato do arquivo tem que observar que tem que deixar ponto e vírgula. Ó, se eu desmarcar ponto e vírgula, marcar, por exemplo, tabulação, aqui, ó, na visualização fica errado, não fica no formato de tabela. Então, tem que lembrar de marcar ponto e vírgula para ele entender aí que primeiro são os pontos, né? E depois é a coordenada E e a coordenada N. Aqui eu tenho que habilitar qual que vai ser o campo X, então ele vai ser o campo 2, ó, que aqui é o campo 2, e o campo Y vai ser o field 3, né? Aqui é o sistema de coordenadas que a gente vai estar trabalhando, né? E pede para adicionar. Adicionou, pode fechar a tela. Agora a gente tem então os pontos, né, aqui na tela. Mas esses pontos, eles estão no formato ó, CSV, tá? E aí, se eu quiser transformar ele para shapefile, né, tem como eu transformar. Se eu vier aqui com o botão direito exportar, salvar feições com, ó, eu posso salvar em vários formatos, né? Vamos salvar no formato de arquivo shapefile, tá? Nome do arquivo, vou criar em 3 pontinhos, eu criei uma pasta aqui, dados gerados, tudo que eu for fazendo a gente vai estar colocando dentro dessa pasta. Então, o que nós estamos gerando? Os pontos do perímetro, certo? Salvar. Aqui já está o sistema de coordenada que a gente está utilizando. Automático. Beleza. Clique em OK. Agora, ele criou, então, o arquivo shapefile. Se eu desligar aqui o de coordenadas, ó, eu tenho aqui o arquivo de pontos. Ó. Se eu parar o mouse aqui, ó, esse arquivo é um arquivo SHP, né? Já é um arquivo shapefile. Se eu for lá na minha pasta aqui de dados gerados, ó, já foi criado os pontos do perímetro, certo? Deixa eu voltar aqui. Bom, continuando aí, vamos salvar, né, o que a gente fez. Agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pontos. Tem várias formas de fazer a mesma coisa dentro do software, né? E aí, cada um, né, na vida profissional aí vai trabalhando da melhor forma que achar possível, né? E aí você pode utilizar a ferramenta de transformar pontos para linhas, né? Aqui no menu aqui processar, você pode em caixa de ferramentas, ó, você pode puxar, digitar aí pontos para linhas. Aí você pode transformar ponto para linhas. Só que depois você vai ter que transformar de linhas para polígonos. Então, você pode fazer dessa forma também, tá? Eu vou ensinar aqui a vocês fazerem a partir da criação de um arquivo shapefile, até para vocês exercitarem isso daí, tá?
Então, nós vamos ter que criar um polígono para ligar, né, esses pontos aí do perímetro, tá? Então, lá no menu camada, criar nova camada, nós vamos criar uma camada Shapefile. O nome do arquivo, clicou em 3 pontinhos, nós estamos criando o quê? O perímetro da fazenda. E aí ele é do tipo polígono, né? Então altera aqui para polígono. E o sistema aqui de coordenadas, né? Que a gente está utilizando é esse aqui, Sirgas 2000 TM Zona 22, tá? Aqui é se eu quiser criar campos, né, na tabela de atributos, mas não há necessidade, tá? Então configurou aqui, ok. Ele criou então um shape, ó. Se eu desligar tudo aqui, ó, desligo o perímetro, não tem nada. Ele criou um shape vazio, tá? Agora, ó, selecionei perímetro e fazenda e vou lá no lápis aqui para editar. Quando eu vou aí, ó, agora tem a ferramenta aqui, ó, adicionar polígono, né? Então eu posso clicar aqui, movimento meu mouse, ó, e eu posso ir ligando os pontos, tá? Sempre lembre de ligar do ponto mais ao norte, né? No sentido aí horário, para facilitar depois gerar o memorial descritivo, tá? Quando eu parei o mouse aqui, não habilitou a ferramenta de precisão. Aqui a gente tem a ferramenta de precisão, ó, o Snap, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, ó, tá habilitada a ferramenta de aderência, tá? E aí eu posso habilitar de todos os layers, né? Vamos verificar aqui, ó, agora apareceu, tá vendo? Clico no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Para finalizar, botão direito. Ele pede um ID, você pode colocar qualquer número ou colocar um aqui, ok. Ele então gerou aí o perímetro da fazenda, tá? Venho no lápis, ele pergunta se quer salvar, quer, salvou. E aí então eu já tenho então os pontos do perímetro e o perímetro da fazenda. Vamos configurar então a simbologia para ficar bonito? Então vamos lá. Vou arrastar aqui o ponto dos perímetros para cima. Cliquei 2 vezes, abriu a simbologia, né? Isso nós já estudamos. Deixa eu achar aqui, geralmente a gente usa esse aqui, o capital, né? Vou colocar um tamanho aqui qualquer, depois a gente testa para ver se ficou bom. E aí no perímetro da fazenda, vamos colocar ele transparente. Vou colocar uma espessura um pouquinho maior aqui, tá? Só para a gente visualizar melhor aí, certo? Aqui, ó, no perímetro da fazenda, não, aqui nos pontos, né? Se eu selecionar aí o botão direito abrir a tabela de atributos, ó, vou observar aqui que tem o nome dos pontos, né? E já tem as coordenadas também, tá? Ele já criou a tabela de atributos a partir daquela tabela, tá? Que a gente tinha feito, tá? Que a gente tinha lá no Excel, tá? Se eu quiser também aqui habilitar, ó, aqui em propriedades, eu posso habilitar aí os nomes, né? Aqui em rótulos, eu posso também habilitar aí pelo campo 1, né? E posso aplicar aqui, ó, e eu tenho aí os pontos do perímetro, tá? Mas aqui ele não acompanha, né? Ele aqui está configurado sempre para ficar à direita, né? Então, aqui pode ficar em cima, né? Enfim, eu não gosto muito de utilizar. Geralmente eu utilizo texto lá, mas isso vai depender do modelo aí, né? Do formato aí que você está trabalhando aí da sua fazenda, tá? Eu geralmente sempre recomendo, né? Trabalhar com times aí, né? A fonte, né? Mas é só para vocês visualizarem aí o que a gente está fazendo, tá? Bom, alterou a simbologia, né? Vamos inserir a imagem, tá? Como que insere qualquer arquivo? Estou aqui no Excel, né? Desculpa, estou aqui no Explorer, né? E aí, nós temos aqui ó, a imagem de satélite, é só selecionar e arrastar aqui para camadas. Nós já vimos isso, né? Essa imagem de satélite é uma imagem de satélite Landsat 8, baixei lá do site da NASA, né? E aí, eu já... Vou dar um zoom aqui, eu já fiz a composição colorida, né? Ó, é a cena inteira, tá?
E aí agora o que nós vamos fazer? Vou arrastar essa imagem aqui para baixo, para a gente visualizar o perímetro, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer, né? Nós vamos recortar a imagem para o tamanho aí do perímetro aí da fazenda, tá? Salvar aqui e vamos lá recortar. A imagem é raster, então todas as ferramentas de raster estão nessa aba aqui, ó, tá vendo? E aí tem como eu extrair, né? Aqui, ó, menu raster, extrair, recortar raster pela camada de master. A camada de entrada vai ser o que? A imagem de satélite em relação ao que? Ao perímetro da fazenda. Marca essas opções aqui, ó, para dar tudo certinho. E aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. O que nós estamos gerando? Essa é a imagem da fazenda, certo? Já vai sair recortada, né? Podemos salvar. Executa. Pode fechar aqui no close. Se eu desligar essa imagem aqui, ó, 654, esse recortado aqui, ó, vou passar aqui para baixo, eu tenho a imagem da fazenda, certo? Aqui eu vou renomear, ó, botão direito, rename. Essa então é a imagem do Landsat 8 aí da fazenda. Essa imagem aí, depois vocês podem alterar o contraste, né? Só em propriedades aí do shape, né? Aqui você tem a simbologia, você pode alterar aqui no histograma, ó. Pedir para gerar, para calcular o histograma. Isso é lá do sensoramento remoto, né? E aí tem o histograma aí de cada banda aí e você pode distribuir, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, para a banda 1 é a banda vermelha. Eu vim aqui na mãozinha, ela está começando aqui, eu vou clicar para ela começar aqui. Então, alterou os valores, né? E aí eu posso fazer o contraste aí, né, que nós aprendemos lá no sensoramento remoto, para cada banda. A banda 3, que é azul, ó, mãozinha, ela vai começar aqui. Então, começou e terminou, manda aplicar. E aí eu tenho, então, ó, o contraste aí dessa imagem. Aqui já alterou. Tem alguns valores aqui que eu já testei para a imagem ficar um pouco mais clara, para vocês visualizarem aí melhor. E aí, né, isso vai depender. Cada um pode colocar um contraste um pouco mais realçado, né? Um pouco mais verde, um pouco mais pro azul, né? Isso também vai depender de onde você vai imprimir, né? Essas cores aí variam muito, tá? E aí você vai imprimir a laser ou você vai imprimir numa impressora jato de tinta, tá? Então vocês vão regulando aí, ó. E aqui tem um preview, aplicou, ok. Então, fizemos aí o contraste da imagem, isso é a parte de sensoramento remoto, mas tem como a gente fazer aqui. Para a gente fazer esse projeto, a gente vai precisar dessa imagem de satélite, tá? Fez isso, vamos salvar, né? E agora nós vamos inserir a hidrografia, porque a gente quer gerar as áreas de preservação permanente, tá? A hidrografia eu peguei lá no site da CEPLAN, né? Nós já aprendemos, né, como que a gente baixa esses dados, né, lá no site da CEPLAN. Tem os arquivos aqui, eu vou pegar o arquivo SHP, arrastou, joguei para cima das camadas. Nós temos aí então, né, o arquivo de hidrografia. Se eu der um zoom aqui, ó, eu tenho a hidrografia toda para o Tocantins, certo? Então, nós vamos ter que recortar para a fazenda. Outra coisa também, ó, se eu for aqui em propriedades, se eu olhar a fonte, né, ele está em SAD 69, né? Isso eu trouxe até de propósito esse arquivo num dado diferente para ensinar, né, vocês aí a reprojetar. Nós estamos trabalhando, né, no dado oficial aí do Brasil, que é o CIRGAS, né? Então, essa hidrografia aqui, ó, vou arrastar aqui para cima só para ficar mais visível, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ela é do tipo vetor, ó. Se eu for lá no menu vetor, vai me dar várias opções. Eu tenho lá geoprocessamento e tem a opção tem a opção aqui de recortar, né? Mas antes a gente vai ter que reprojetar. Então, aqui em gerenciar dados, tem a opção de reprojetar camada.
Então, nós vamos pegar, já apareceu aqui, ó, várias, mas nós vamos pegar a hidrografia da CEPLAN e vamos passar para, já tem aqui o sistema de coordenadas, nós estamos utilizando. 3 pontinhos, salvar no arquivo, nós estamos gerando o quê? A hidrografia em siglas, certo? Siglas 2000. Salvou, executou. Vamos esperar terminar de processar. Já gerou lá, fecha aqui. Aqui tem o reprojetado, ó. Renomeio. Então, essa é a minha hidrografia siglas. Então, aqui a gente só fez a conversão, né? Vou pegar essa hidrografia CEPLAN, passar aqui para baixo e desligar. E aí, essa hidrografia aqui, ó, do siglas, ela tá total para o Tocantins. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar agora para a fazenda. Salvou. Então, é do tipo vetor. Então, nós vamos lá em geoprocessamento, recortar. Recortar, então, a hidrografia siglas em relação ao perímetro da fazenda, tá? 3 pontinhos para salvar no arquivo. Já está na nossa pasta, né? O que nós estamos fazendo? A hidrografia da fazenda, certo? Salvar, executou. Close aqui de fechar. Vamos pegar essa hidrografia aqui, desligar. E esse recortado aqui já é a nossa hidrografia. Deixa eu desligar a imagem de satélite para vocês verem a hidrografia, tá vendo? Vamos renomear esse recortado aí, ó. Hidrografia da fazenda, certo? Salvou. Vamos alterar essa cor dessa hidrografia da fazenda, né? Para o padrão aí do IBGE, né? A gente utiliza aí, então, é um azul, né? Vou deixar um pouquinho mais claro, mas ele é mais escuro, tá? Só para vocês visualizarem. Vou colocar um pouquinho mais grossa aqui a linha, para vocês visualizarem, certo? Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais claro, ok. Então, tem aí a minha hidrografia, tá? Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Se a gente observar aqui, ó, vou desligar a imagem de satélite, vou aumentar aqui o zoom. Tem só essa hidrografia aqui, mas tá faltando aqui, ó, um pedaço. Aqui tem uma mata ciliar, ó. Aqui tá faltando um pedaço também da hidrografia, ó. Tá faltando aqui, ó. Aqui tem uma mata ciliar, ó. Tem o curso d'água aqui. Aqui também. Então, nós vamos fazer a vetorização de algumas hidrografias aí, só para vocês aprenderem a vetorizar, né? E é um método muito comum, né? Utilizado aí na área de agrimensura, tá? Então, está selecionada a hidrografia fazenda, vai lá no lápis, ó, para editar, habilitou a edição. E aqui tem a opção de eu adicionar uma linha. Aí eu vou aumentar o zoom aqui, ó. Já está ligada a ferramenta de aderência, né? Não precisa colocar com precisão aí não, é só para vocês aprenderem aí, ó, a vetorizar. Terminou o botão direito, né? Se eu quiser colocar código, nome para identificar, isso vai aparecer lá na tabela de atributos, mas não precisa, tá? Ok? Já fizemos a primeira, tá? Vamos fazer aqui a segunda. Vou clicando aqui só para vocês aprenderem a parte da vetorização. Certo? Ok. Vou fazer só mais uma aqui para a gente ter algumas hidrografias a mais aí. Opa, deixa eu cancelar aqui. Vou começar aqui de novo porque ele não ligou lá. Eu quero que ele ligue. Ó, quando eu aproximar aqui, ó, finalizou aqui, botão direito. Ok. Então, nós temos aí, ó, já essas duas hidrografias, essa daqui e essa que a gente aumentou um pouquinho. Dá pra gente trabalhar aí para aprender as ferramentas, certo? Vou lá no lápis, ele pergunta, quer salvar? Quero, save. Então, ó, se eu desligar a minha imagem satélite, ó, ligar e desligar a hidrografia, eu tenho aí a minha hidrografia, tá? Quando vocês forem vetorizar, aumenta mais o zoom, clique mais perto dos pontos, aqui é só para vocês visualizarem como que vetoriza, né? Senão fica muito grande aí o vídeo, tá?
Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que gerar área de preservação permanente, né? Para isso, né, nós já estudamos toda essa parte da legislação, tanto lá na Geociência como aqui no SIG, né? E aí nós vamos ter que criar os pontos da nossa nascente, tá? Então, vamos criar esses pontos aí. Então, ó, menu camada, criar nova camada, vamos criar um shape aqui, o nome do arquivo, esse é os pontos da nascente. Salvar, ele é do tipo ponto, né? Lembre do sistema de coordenadas. Se você quiser adicionar aqui vou adicionar aqui um campo, nome, e vou adicionar aqui, ele vai criar uma tabela de atributos. Toda vez que você for inserir um ponto, ele vai perguntar o nome do ponto, ok? Então, criamos aqui o ponto, um shape do ponto vazio. Vai lá no lápis. E agora, tem que pegar a ferramenta aqui, ó, adicionar ponto. Parou o mouse e aqui, ó, esse é o ponto 1. Se eu quiser colocar um nome, né, nascente e tal, posso colocar, mas vou colocar um aqui. Essa aqui é a próxima, cliquei, vou colocar 2 e 2. Pegar essa daqui, 3 e 3. E essa aqui, 4 e 4, certo? Vai lá no lápis, desligou, salvou, então a gente tem esses pontos, tá? Isso vai servir para a gente fazer a app, né, da nascente. Se a gente selecionar nossos pontos aqui, ó, para a gente visualizar, ó, da hidrografia, desculpa, aqui hidrografia, as linhas aqui da hidrografia, elas estão picadas, então a gente vai ter que juntar, porque depois que a gente der um offset, né, aquela do AutoCAD, que chama buffer, né, a gente fazer as paralelas, senão vai ficar tudo picado, então a gente vai ter que juntar primeiro isso, tá? E aí, tem um complemento bem bacana aqui no QGIS, né, até vou juntar, utilizar essa ferramenta para vocês aprenderem, né? Salvei, né? Sempre vai lembrando de salvar. Menu complementos, gerenciar e instalar complementos. Tem vários complementos aí, o QGIS ele é um software livre, né? Tem várias pessoas que programam, né? E inserem ferramentas aí. Então, nós temos essa join aqui, ó. Digitou join, já apareceu aí. O meu já está instalado. Quem quiser instalar, é só instalar. Vou fechar aqui. E aí, eu posso estar trabalhando, né, com essa ferramenta aí, para a gente trabalhar aí com complementos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no menu vetor, né? E aí já tem a ferramenta aí, Join Multiple Lines. Ah, aqui está falando que a gente tem que selecionar, né? Então, ó, selecionou aqui hidrografia e vem aqui, ó, e selecionou a linha e vamos lá na ferramenta, menu vetor, juntar linhas. Ele juntou, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, abrir uma janela, selecionei tudo aqui e vou lá em vetor, juntar linhas, certo? Bom, eu vou aqui no lápis, ó, ele pergunta se eu quero salvar, coloco que sim. Se eu selecionar agora a linha, ó, ela é contínua, selecionei essa, ela é contínua, ela está, juntou tudo, é como se fosse uma polyline. Essa aqui foi a que a gente criou, essa aqui também, então ela já está junta, tá? Certinho? Feito isso, né? Vamos salvar e vamos para a próxima etapa, né? Nós temos agora que gerar o buffer, né, das nascentes e das hidrografias, tá? Aqui então, o menu vetor geoprocessamento tem várias ferramentas, ó, nós vamos utilizar de buffer. Nós vamos primeiro fazer dos pontos da nascente. As nascentes, geralmente, né, a distância aí da app é de 50 metros, né? Isso vocês têm que olhar na legislação aí ambiental, tá? Aqui para vocês visualizarem aí, eu vou utilizar 200, tá? 200 metros. Marcar aqui, dissolver o resultado, 3 pontinhos. O que nós estamos gerando? Estamos gerando o buffer da nascente, certo? Executou. Fechou, tá aí, ó, o buffer. Ele gerou um buffer aí, né, com um raio de 50, a gente utilizou 200 metros, né?
Aqui, se eu quiser, eu posso renomear, né? É bom para a gente não se perder. Esse é o buffer da nascente. Agora, nós vamos lá no menu vetor e vamos fazer o buffer para a hidrografia da fazenda. Já está no sistema correto, né? E recortar. Aqui vamos utilizar 100 metros. Essa distância vai depender, né, do tamanho do curso d'água, né? E aí a gente já viu, né, tem aquela apostila que eu mostrei para vocês, né, sobre toda essa parte aí, está baseado na legislação ambiental vigente, tá bom? Marca aí dissolver o resultado, 3 pontinhos, salvar no arquivo. Esse vai ser nosso buffer da hidrografia. Executou, fechou, renomeou, buffer hidro, certo? Agora, ó, se a gente observar aqui, ó, se eu desligar o buffer da hidro e eu desligar o buffer da nascente, elas estão separadas, tá vendo? Elas têm que ser um elemento único. Então, nós vamos aqui no menu vetor de aproximamento e vamos fazer a união. Vamos unir o buffer da nascente com o buffer da hidrografia. Por isso que é bom renomear, que aí você vê aí o nome direitinho. 3 pontinhos, salvar no arquivo, nós estamos gerando aí a união. Não é bom pôr acento, né? A união do buffer. Salvou, executou, fechou, ele gerou aqui a união, tá? Se eu desligar aqui o buffer da hidro e o buffer da nascente, ó, vou pegar e já arrastar aqui, que não vai servir mais. Então, aqui, ó, tem a união, tá vendo? Eu nem vou renomear porque, ó, agora a gente precisa apagar essa parte aqui de dentro. Nós vamos utilizar a ferramenta de dissolver. União, ó, o shape já é o de união. E 3 pontinhos, salvar no arquivo. O que nós estamos gerando aqui? Essa daí é o buffer dissolvido. Vou pôr aqui dissolve. Salvou, executou, fechou. Tá aí, ó. Tá agora aqui, ó, nossa app. Só que ainda tem que recortar aqui, ó, ficou sobrando um pouquinho, né? Em relação à área do perímetro, né? Salvou. Se quiser renomear aqui, ó, mas se eu parar com o mouse, tá aí, buffer dissolve, tá? É opcional, aí vocês renomear ou não. Agora, o que nós vamos fazer? Salvou, né? Menu vetor. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar, né, aquele dado, tá? Então, menu vetor de aproximamento, recortar. Vamos pegar o dissolvido e recortar em relação ao perímetro da fazenda. 3 pontinhos, salvou no arquivo. Agora sim, essa é a nossa app. Salvar, né? Conferiu direitinho, executou, fechou. Então, ó, dissolvido eu vou desligar a união também, colocar lá embaixo, a gente não vai precisar. E esse recortado eu vou renomear para app. Vamos alterar a simbologia também, né? Vocês já sabem alterar a simbologia. Vou colocar ele transparente. Colocar a largura do traço um pouquinho mais largo para a gente visualizar aí essa app, tá vendo? Vou desligar aqui também os pontos da nascente, foi só auxiliar para a gente gerar. Ficou um pouquinho largo, né? Vou alterar aqui um pouquinho. Opa, aqui, colocar um 0,4. Então, aí nós temos as apps aí da hidrografia. Isso é muito utilizado quando vocês forem fazer projetos, né, na área ambiental, né, principalmente o cadastro ambiental rural, tá? E aí vocês podem fazer isso aqui no software QGIS. Tem alguns profissionais que gostam de fazer lá no AutoCAD e depois exportar para cá como shape e corrigir a geometria. Também, né? Pode ser, existem várias formas de fazer isso, tá bom? Até no próprio software lá, no programa lá, do CAR que você insere, né, os shapes, ela dá uma opção de você criar também, mas eu acho mais complicado. Mas existem várias formas, né? Mas aqui é para vocês aprenderem as ferramentas de processamento, né? E então a gente aprendeu aí a fazer a app. Então salvou, vou ligar a nossa imagem de satélite aí, ó.
E aqui então ficou nosso app. Aqui eu vou renomear aqui. Deixa eu renomear aqui. Essa vai ser hidrografia. Aqui vai ser... Deixa eu renomear. Pode colocar marcos. É como vai... Marco, né? E aqui é o perímetro ou linha da fazenda. É como vai aparecer lá na sua legenda, tá? Essa imagem a gente não vai precisar colocar lá, então pode deixar essa imagem aí, certo? Salvou. Aqui eu já tinha salvo aqui. Se eu salvo, beleza. Bom, vamos olhar na nossa fazenda. Então, nós já geramos os pontos, né, direitinho. Né, já geramos aqui a hidrografia, a app. E aí, ó, tá faltando essas linhas aqui dos confrontantes, estão vendo? Essas linhas dos confrontantes não precisa ser exatamente com o mesmo ângulo, é só para indicar que tem uma divisa, tá? Então, vamos criar então uma camada. Criar nova camada Shapefile. É do tipo linha, tá? Nome do arquivo, 3 pontinhos. O que nós estamos gerando? Linha confrontante. Salvar. Já está em linha. Lembre de alterar o sistema de coordenadas, tá? E aí, se vocês quiserem criar um campo aqui na tabela, criem, mas é opcional, ok? Então, criamos linha confrontantes aí, ó, tá vazio, né? Linha confrontantes. Habilitou, ó, selecionou, habilitou, vai lá no lápis e adicionar uma linha. Parou o mouse aqui, já está habilitado a aderência, ó, e cria uma linha. Não precisa colocar um tamanho específico não, tá? O ID eu tô pondo 1. Aqui é só para indicar mesmo a confrontação, tá? Existe uma divisa. E aqui embaixo também a gente colocou aí, ó, uma divisa, tá? 3, ok. No lápis, salvou. E aí nós temos a linha. Vai lá em simbologia e vamos alterar aí, ó. Pode colocar uma linha tracejada, né? Vou diminuir aqui a espessura. E vamos aplicar aí. Aplicamos, ó, ficou uma linha tracejada para indicar que é confrontação, né? Essa é a simbologia para a linha confrontante, certo? Tá aí, então, vamos salvar. Agora eu vou ensinar vocês aí a gerar um memorial descritivo, tá? Para isso, eu vou desligar aqui, ó, e vou deixar só o perímetro. Aqui tem uma ferramenta bem bacana aqui no QGIS, que permite a gente gerar um memorial descritivo a partir do perímetro, tá? E aí tem um complemento bem bacana aí, que permite a gente estar fazendo isso, tá? Então, menu complementos, gerenciar complementos, digita aí azimuth. É em inglês, mas põe azimuth, aí ó, apareceu aqui, ó, tá vendo? Meu já está instalado, de vocês é só instalar. Aqui tem a descrição, fala quem que criou, o que que vai fazer, tá? É bem bacana essa ferramenta. Para a gente fazer isso, antes a gente tem que transformar em uma parte simples, tá? Porque senão ele não vai deixar gerar o memorial, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Em menu vetor, geometria, a gente vai transformar de multipartes para parte simples. Então, pega o perímetro da fazenda, 3 pontinhos, salvar no arquivo. Nós estamos gerando um perímetro, perímetro parte simples. É só um arquivo auxiliar para a gente gerar aí o nosso dado. Salvou, executou, fechou, certo? Vou desligar o perímetro, deixar só essa parte única aí, porque é a partir desse arquivo aqui que nós vamos gerar o memorial, tá? Salva, né? Sempre vai salvando. Aqui já tem a ferramenta, ó. Do azimuth, calculou o azimuth. Esqueci de selecionar. Então, selecionou aqui, a gente tem que vir na ferramenta de seleção e selecionar o polígono. Então, já vai estar aqui embaixo aqui, ó, o azimuth, tá? Então, é só entrar aqui, calcular o azimuth. Ele já calcula a convergência e você clica em calcular. É porque aqui não gerou ele em GeoPackage. Então, deixa eu gerar de novo aqui.
Deixa eu remover esse layer aqui, ó. Na hora de gerar aqui esse perímetro, vamos gerar de novo. Salvar, vetor. O que a gente precisa aqui, né? Na hora de criar a geometria, tem um segredo aqui, ó. Pegou o perímetro, 3 pontinhos, nós temos que salvar como GeoPackage. Nessa versão 3.4, ele só deixa a partir de um GeoPackage, tá? Então, tem que observar isso daí, tá? Lá como tinha ficado Shapefile, não deu certo. Nas versões 2, 2.8, pode mexer com Shapefile, tá? Então, salvar no GeoPackage. O que nós estamos criando aí? Perímetro, parte simples, né? Vou colocar aqui, salvar. Ele pergunta uma camada de saída e eu vou colocar aí perímetro, parte simples. Só o nome do arquivo, ok? Executou, fechou. Então, tá aqui parte única, né? Vou selecionar, ó, tá selecionado. Vamos lá na ferramenta. Ela está habilitada aqui embaixo, provavelmente. Calculou a convergência. E aqui, vamos pedir para calcular. Aí, automaticamente, ele já coloca as coordenadas, já calcula o azimuth, a distância, tá? Aqui, a nomenclatura, se eu quiser, por exemplo, colocar P, tracinho, 0, né? Aí, vocês que sabem, confrontante, né? Se eu quiser colocar o confrontante também, é bom. Posso vir aqui na planta, ó, e já pegar aqui, porque aí já vai sair no memorial descritivo, tá? Então, é legal a gente tá já alterando. Então, do 0 para o 1. Aqui, o João é o próximo. Só copiar e colar lá do PDF, né? Ou senão você pode digitar também, tá? E aqui é o mesmo. Deixa eu colar já aqui. E o outro é o José, né? Que é esse mesmo aqui. Certo? Aí já tá minha tabela. E eu vou em salvar arquivo. Eu vou colocar o nome do imóvel. Essa é a Fazenda Palmas. Quem que é o proprietário? Vamos olhar lá no mapa. É a Maria. Vamos colocar o nome do proprietário. Município. Paraíso. Então, Paraíso do Tocantins. Comarca é a mesma. Endereço. Vou colocar aqui, zona rural, sei lá, quilômetro 45. O F é Tocantins. Pode colocar um código aí do INCRA. Colocar qualquer número. A matrícula também. Tá? É a matrícula do imóvel. Olha lá na certidão. Um número de cadastro. É um número só para falar que está cadastrando. Estação RMMC de origem, né? A gente vai utilizar aqui a de Palmas. Aí vai depender de onde você está trabalhando e onde tem uma estação da RMMC mais próxima. A coordenada, aí você vai lá no site do INCRA e pega a coordenada aí da estação. Aqui nós estamos utilizando a que está localizada no INCRA, né? Você vai lá no site, né, do IBGE, pegar lá os pontos da RBMC e pegar as coordenadas. Aqui eu vou colocar qualquer coordenada aqui, mas aí vocês podem ir lá, tá? E pegar as coordenadas e colocarem aqui, tá bom? O que mais? Código de credenciamento é o código onde você é credenciado lá no INCRA, né? Número da RT, né? Pode colocar aí. Responsável técnico vai ser seu nome. Opa. E o número do CREA, né? Agora vocês vão estar no CFT, né? Mas aí vocês podem colocar aí o número, tá? Diretório para salvar arquivos. Eu já tenho uma pasta aqui do memorial. Eu vou salvar tudo dentro dessa pasta memorial. Criar arquivos. Arquivos criados com sucesso. Ok. Vou fechar. Fechei, desmarquei. E esse foi só um arquivo auxiliar pra gente, tá? Vamos lá na pasta para ver o que tem. Dados gerados, memorial. O que ele gerou pra gente? Ó, ele gerou o analítico, área, selo e sintético. Vou abrir a área aqui. Então, ele
tem aqui, ó, pra gente a descrição aí da fazenda, a tabela. Tem um selo aqui também, vocês podem, são as informações. Tem esse arquivo aqui bacana que é o sintético. Ele cria já uma tabela, tá, em HTML. E aí depois eu posso estar inserindo essa tabela já lá no meu mapa, tá? Vocês podem editar antes de gerar esse HTML, se quiser tirar alguma informação ou acrescentar, tá bom? Pode configurar também, tá? E esse analítico aqui é o meu grau descritivo. Vou abrir aqui, ó, com o botão direito em WordPad. E aqui está o meu grau descritivo. Você pode vir agora só formatar, né? Pode colocar a letra aí, acho que não pegou aqui. Times. Opa. Deixa eu fazer aqui. Times. Pode colocar o tamanho aí que você quiser. Ó, agora é só configuração. Pode colocar em negrito. Aqui pode configurar direitinho, né? Aqui é bom justificar, né? Para ficar bonitinho. Tá aí aqui centralizar. Então tá aí seu memorial descritivo, né? Aí você pode ver, ó, que tá no ponto mais ao norte, já saiu as coordenadas em siglas, né? Os códigos, ó, toda a descrição. Depois você pode conferir direitinho, tá? E aí as informações que a gente colocou. Então ele já gerou o memorial descritivo automático, tá? É baseado no ponto mais ao norte, porque a gente ligou, né, aquele polígono baseado no ponto mais ao norte. Você pode vir aqui, ó, imprimir, gerar um PDF, tá? Pode imprimir aqui em gerar um arquivo PDF, ou pode vir aqui, ó, em salvar como, tá? Vou salvar ele como aqui. Pode escolher aqui um arquivo, ó, salvar como Word, ó, e salvar isso aqui como memorial, depois editar, né? Ele vai ficar como um arquivo aí do Word, tá? Então, esse aí é o memorial. Vou fechar aqui, tá? Aqui é o memorial, tá? Certinho. Então, nós já criamos o nosso mapa, né? Uma coisa aí que eu queria mostrar para vocês também é sobre cálculo de áreas, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, o polígono perímetro. Se eu abrir aqui minha tabela de atributos, vamos ver aqui. Então, direito a abrir tabela de atributos, ó, só tem aqui o campo do ID. Eu posso criar outros campos aqui de área. Então, vou aqui, ó, abrir a tabela de atributos, vem em calculadora de campo. Nome do campo, eu vou criar um campo aí, área em metro quadrado, tá? Metro quadrado. Número inteiro não, número real, para ele sair com casas decimais. Vamos deixar aí 2 casas decimais em metros quadrados, né? E aqui eu posso digitar área. Então, ele vai, ó, clico 2 vezes aqui, área. Ele já vai mostrar mais ou menos como é que vai sair aqui, ok. Ele já calculou a área pra gente, tá? Ah, eu não quero em metros quadrados, eu quero em hectare, quero em alqueira. Aí você joga lá a fórmula lá na calculadora. Quero a área em hectare. Número real. Hectare, você pode deixar umas 4 casas, né? E aí, área. E aí, ó, clicou 2 vezes. Se não tiver aí, ó, se não tiver aparecendo aí, você pode digitar, tá? Ó, posso digitar aqui, ó, e colocar aí. Então, vai ser a área em metros quadrados dividido por 10.000, né? Ok? Tá aí a minha área em hectares, certo? Aí tem várias formas de fazer a mesma coisa no software, né? Tô só mostrando para vocês, tá? Desliga aqui, ó, porque ele habilitou, ó, quando altera a tabela, né? Mexe nas configurações. Então, salvou. E agora vamos habilitar aí, ó, o marco. Eu vou desligar desse marco aqui, ó, o rótulo, porque não vai ficar legal aqui, ó, aparecer aqui não. É melhor a gente colocar como texto, tá? Hidrografia e app. E faltou a linha do confrontante e a imagem satélite. Então, desenhou aí os nossos dados, salvou. Pronto, agora é a gente gerar aí o mapa da fazenda, né? Vamos lá no menu projeto. Novo layout impressão, o nome aí, vou colocar aí. Mapa da Fazenda Palmas.
Eu gosto às vezes de colocar data, sabe, ou números na frente, porque às vezes a gente gera uma versão e depois quer gerar outra, né? Mas é vocês que sabem. Colocou o nome, aqui está o layout, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, conseguir visualizar depois tudo, tá? Bom, naquele modelo lá, eu estou pedindo aí, deixa eu colocar aqui Page Properties, eu estou pedindo em A4 e retrato, né? Botão direito aqui, Page Properties. Então, aqui está a nossa folha, tá? Aí é só adicionar aí, ó, adicionar o mapa, essas ferramentas de adicionar e a parte de elaboração de mapas. Agora é só a parte cartográfica, né? Não é a parte que envolve SIG, né? Mas vou mostrar algumas ferramentas aí só para a gente mostrar, para a gente criar aí nosso mapa. Escala. Vamos testar a escala aí, tá? Vou colocar a escala aqui, 120.000. Isso vai depender aí do tamanho aí do seu papel, né? Da escala aproximada que ele deu aqui, né? Olhando aqui, ó. Então, nós temos que colocar título, né? Os elementos cartográficos aqui, ó. Norte, escala, tá? Os confrontantes, o nome dos pontos, ó. Legenda, essa tabela que eu vou ensinar vocês a fazer. Isso aqui é tudo uma caixa de texto, ó. E aí vocês, essa parte aí cartográfica, vocês já aprenderam na cartografia, até lá no censuramento vocês já fizeram carta-imagem também, tá? Mas tem a apostila aí de QGIS também, vocês podem estar consultando, né, ela, tá? E eu já tenho um template aqui pronto. Então eu posso, vou salvar aqui, eu posso vir aqui e pedir para adicionar um template. Acho que é esse aqui, abrir. Eu já tenho aí, então, já pronto, ó, esse formato, né? Já tinha salvo aí. Quando a gente vai trabalhando muito, né? A gente já tem esses templates prontos, fica mais fácil, né? Da gente trabalhar, tá? Aí, vou mandar isso para trás. Deixa eu enviar para trás. Acho que é porque aqui ele tá... Deixa eu... Aí, pronto. Agora tá aqui a minha fazenda. E aí eu posso só... Espera aí que eu selecionei o errado aqui. Isso aqui é porque... Ah, eu apaguei outro ali. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o outro template, que ele tá transparente. Porque o da fazenda aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu desfazer aqui. Porque ele inseriu aqui em cima, né? E não estava transparente. Acho que era o outro template que eu tinha feito aqui. Mas você pode ter vários templates aí, tá? Era esse aqui, ó. E aí, então, ó, você tem aqui... Deixa eu ver se está transparente. Acho que é isso. Preenchimento simples, transparente. Aí tem a prioridade aí também. Então, ó, se eu der um zoom aqui, nós temos então já o formato, que é um retângulo, né? Já tem o título, né? Isso eu já tinha feito. Essas são as ferramentas. Deixa eu enviar esse aqui. Baixar um pouquinho. Vou baixar mais um. Esse aqui também enviar para trás, para aparecer a fazenda, tá vendo? Agora tá a fazenda e eu vou movimentar aqui. Isso aqui eu utilizei o template só para facilitar aí, para a gente não perder tanto tempo e o vídeo não ficar tão longo, né? E aí a gente pode movimentar aqui o texto, né? Aumentar um pouquinho para vocês visualizarem, tá? É só edição, tá? Isso aí vocês inserem um texto, rotaciona, aí é a parte cartográfica do QGIS, tá? Não vou fazer essa parte para não ficar tão longo. Inserir escala, insere aqui, inserir legenda também, texto, ó. O que eu quero mostrar para vocês aqui é aquela nossa tabela, ó, vou lá aqui, memorial, nós geramos o sintético, tem como a gente inserir aqui, tá? Então, ó, venho aqui, ó, tem a opção aqui de adicionar HTML, abro uma janela aqui, pode ser qualquer tamanho, e aqui eu vou em 3 pontinhos e busco, ó, o arquivo lá da minha fazenda. Acho que aqui ele estava em outra fazenda. Deixa eu pegar aquele que eu estou trabalhando. Dados gerados, memorial sintético.
É esse aqui. Abriu. E aí ele carregou aquela tabela, ó. Agora é só configurar, tá vendo? Tá aí. Agora é só ver questão de tamanho, né? Regular aí. É só questão de ajuste, tá? Isso facilita muito, né? Você tá trabalhando. Aí você pode criar um modelo, né? Para você trabalhar. Tô só mostrando aqui para que tem como, né? Vocês fazerem isso daqui, né? Com aquela ferramenta, né? Que vocês aprenderam, tá? Bom, agora é só inserir legenda, né? Aqui tem como a gente adicionar legenda. Posso colocar aqui uma janela, né? E aí vocês já aprenderam, né, a criar essa legenda. Eu coloquei aqui o título legenda e tem a ordem aqui, tá? E aí depois é só vocês irem e configurar isso direitinho, tá? Aqui desligo o automático e tiro o que vocês não vão utilizar, né? Essa imagem aqui também eu vou desligar porque eu já coloquei a descrição aqui, tá? E aí depois é só alterar tamanho, né? Fonte, né? Deixa eu ver aqui. Fonte. Vou pegar a fonte do item aqui. Geralmente trabalho com Times. Colocar um tamanho 9 aí para ver se ficou bom. E o título aqui também, né? A gente tem que alterar a fonte do título, né? Times. Vou colocar aí 11. Aí se não ficou bom, depois vocês podem alterar, tá? Se vocês quiserem também colocar uma moldura, né? Agora é só configuração, tá? Aí pode configurar aí direitinho a sua planta aí da fazenda, certinho? É isso, salvou, né? Se você quiser exportar como PDF, né? Tem como, vai lá em exportar PDF, o mapa da fazenda já caiu dentro da pasta, salvou. Pode marcar aí todos os layers e salvar. Ele já mostra aqui, ó, que foi criado com sucesso, né? Você pode ir lá na sua pasta lá. Deixa eu ver aqui, salvou aqui. Mapa da fazenda. Tá pronto aí o seu mapa, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido aí. Tentem, né? Quem tiver computador aí pode tentar fazer, tá? E esse é um exemplo de um projeto, né? Utilizando algumas ferramentas aí de SIG, tá? Se tiver alguma dúvida, pode consultar a apostila, rever o vídeo aí, ou tirar dúvidas comigo, tá bom? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.